Por que é que os adultos sofrem? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Lembrando que toda semana tem um vídeo aqui novo no canal e eu coloco alguns pequenos trechos do que a gente sempre fala durante esse vídeo longo, né? No Instagram também tem, no Facebook também tem. Então tem várias plataformas aí que eu coloco e alimento para você ter conteúdos para sempre pensar. Esse é o propósito do canal e o propósito, acho que, de todo mundo que busca o autoconhecimento, ou alguma ferramenta para se estabilizar emocionalmente melhor, porque esse é o intuito. Então, por que os adultos sofrem, né? Por que tem esse sofrimento, né, que a gente leva na vida adulta? E lógico, sofrimento não que a vida é um sofrimento, mas que a gente passa às vezes por sofrimentos ou que a gente sofre sem querer sofrer. O primeiro, primeira coisa de tudo, a gente tem que entender como é que forma a constituição do nosso ego, porque é o nosso ego que faz, né? Ele que está ali fazendo a intervenção entre a mediação entre o nosso mundo interno e o nosso mundo externo. Então a gente tem que entender como ele é constituído, né? O ego ele começa a ser constituído, obviamente, na infância, mas quando a gente nasce, logo a gente sai ali da barriga da nossa mãe, a criança tem um sentimento de onipotência primária, que a gente chama, né? O que é onipotência primária? É achar que tudo é ela. A criança acha que tudo é ela, que não tem algo externo, ela não consegue diferenciar o que é interno e o que é externo, ela não tem isso. Né? Ela não consegue compreender. Então, a única noção que ela tem é de que, por exemplo, o pai ou a mãe são extensões dela, como se fosse algo, um braço grandão dela, né? Então, ela vai andando, caminhando na vida nesses princípios primeiros, né? E ela começa a constituir o ego, começa a entender que tem alguma coisa fora ela a partir do momento que ela leva os primeiros nãos. E o não é só o não da fala, mas, por exemplo, a partir do momento que ela começa a chorar e de imediato ela não é atendida para receber a mamada, né? Então ela começa a falar assim, opa, tô chorando e tô começando a demorar, tô chorando e não tá vindo. Então começou a constituir aí, né, a questão do externo, ela começa a perceber. E depois, esses são os primeiros nãos, mas depois vem os nãos verbais, que a criança já começa a entender isso. Mesmo que ela não fale, a criança já começa a entender. Você que deve ter criança, ou já teve, ou sabe alguém que tenha, enfim, você começa a entender, você começa a perceber que você fala não, a criança ela olha para você, às vezes ela vai te desafiar e às vezes ela vai fazer, mas ela já entende que ela não pode fazer, né? E ela, lógico, tem essa parte de desafiar. No entanto, a criança ela começa a constituir o ego através de modelos dos parentais. Por que ela faz isso? Porque lembra lá que ela não tinha nada, não era nada externo a ela, era como se fosse uma extensão. Então, a partir do momento que ela percebe que tem alguma coisa, ela quer ser atendida, porque ela quer ser alimentada, ela quer ser e o alimento é uma forma de amor, então ela quer ser amada, ela quer ser nutrida, não só fisicamente, mas também afetivamente, né? Amorosamente ela quer ser nutrida. Então essa nutrição, ela começa a entender que ela tem que repetir o modelo dos pais, porque se os pais fazem é que está correto. Certo? Eu não vou receber restrição se eu fizer o que meu pai está fazendo, ou o que minha mãe está fazendo, porque se eles estão fazendo assim é o correto. Então, por exemplo, se eles dão abraço, né, eu vou também ser ensinado, eu vou entender que isso é uma forma positiva, que se eu der abraço eu vou receber aplauso, eu vou receber reconhecimento, eu vou receber amor. Se eu, por exemplo, como é que a gente começa a ver em crianças, né? Porque elas não gostam, nenhuma criança gosta de emprestar alguma coisa que é dela, né? Mas a partir do momento que você, adulto, chega e fala empresta pro teu amiguinho, empresta pro teu irmão, a criança no primeiro momento ela começa a chorar, mas se você repreende tentando ensiná-la, ela começa a perceber que é melhor ela emprestar, porque se ela emprestar, ela vai ter um aplauso, um reconhecimento. Ela não vai ser cortada se ela não emprestar. Começa a compreender isso? Então é assim que a gente começa a se formar. A gente começa a se formar pelo modelo dos pais. Primeiro molda a minha personalidade, então eu vou moldando a minha personalidade ali, certo?
Lógico que a personalidade, como eu já falei em vídeos anteriores, ela tem uma influência genética. Cada um nasce, vamos dizer, com um filtro. Mas a partir desse filtro eu também começo a me moldar pelo ambiente que eu sou criado. Então assim começa a se formar o ego. Eu dou sempre exemplo que é engraçado, né? Isso aconteceu na minha família. E tocava o telefone às vezes, né? E era alguém que falava, oi, fulano de tal, tudo bem? Aí lá do fundo, eu já vi minha avó, minha mãe fazendo, assim, fala que minha mãe, fala que ela não tá. Né? Aí você fala, puxa, a mamãe não tá, o vovó não tá. O que a criança introjeta ali? Ela introjeta de que, vamos dizer, é meio que lícito mentir ali, né? Óbvio que depois ela vai perceber que mentir não é legal, ou vai tomar isso como parte do seu processo de personalidade e vai mentir. Não é isso que caracteriza uma pessoa mentirosa. Pode ser um dos fatos, mas tem mais fatos ainda. Mas já começa a introduzir uma coisa de que, putz, eu vi que estão fazendo, né? Eu vi que pode, que isso é meio que lícito, né? E aí a gente já começa a entender também e ir um pouco mais a fundo, né? Como é que é a relação dos pais, a relação afetiva do casal, né? Enfim, aí a gente já começa a entrar num outro campo que tem vídeo sobre isso também. Mas o intuito é falar da formação do ego. E a partir de como se forma o ego, e o ego ele é uma coisa que ele vai se constituindo através do tempo, e uma das coisas interessantes é que a criança ela não tem razão sobre as coisas. Não tem razão sobre nada do que acontece. Um exemplo simples, vamos supor que está eu, minha mulher, eu não sou casado, né? Vamos supor que você seja casado, está eu, minha mulher, e a minha filha aqui atrás. E ela tem 3 anos de idade. E aí, o que acontece? A gente está descendo para a praia e, de repente, eu me distraio e bato o carro. Puta, bati o carro. Bati o carro, estourou o airbag, o negócio ficou meio feio ali, o carro da frente parou, também estourou o airbag. O que nós, adultos, fazemos? A gente utiliza a razão e fala assim, bom, minha esposa está bem, minha filha está bem, o carro do lado de trás também está bem, todo mundo bem, está lá, só estourou o airbag, vamos chamar o seguro, vamos ligar para o seguro, vamos chamar o guincho e vamos resolver esse BO, né? Só que como é que está a criança lá atrás? Ela está o quê? Chorando, está esgoelando. Por quê? Porque ela não razona sobre as coisas. E a razão não vem de eu ler alguma coisa. A razão vem do aprendizado, mas não do aprendizado de uma leitura. A razão vem do aprendizado de como eu percebo a vida. Então, a mudança de percepção de vida vai fazer com que eu, adulto, comece a ter menos traumas, a ter menos crenças, né? A poder me constituir. Mas, voltando para a criança, né? ela já se traumatizou ali nesse lugar, né? Assim que se forma um trauma, quer dizer, quando não é uma situação abrupta, são eventos abruptos, onde o ego está desprotegido e às vezes não tem razão para raciocinar sobre aquele evento. Ali se formou um trauma, correto? E traumas eles podem ser físicos e podem ser emocionais, né? E aí a gente, enfim, o que a gente trata aqui é mais de traumas emocionais, o que fica registrado na minha memória ali e como isso impacta a minha vida adulta, né? Crenças são mais relacionadas, então a gente falou de trauma, então a gente agora vai para crenças. Crenças estão mais relacionadas ao que me passaram. Por exemplo, você é burro, você é feio, você não presta, você tem que fazer isso, como você é incompetente, por que eu fui ter você? Como que você faz isso com seu irmão? Você é mau. Você não vai conseguir. Passa logo. Por que eu fui acreditar em você? Mentiroso. Então, começa a entender que é como se a gente nascesse um pendrive zerado e a gente vai sendo imputado de informação. E algumas informações a gente carrega como verdade. Isso são crenças, né? Agora, olha só, um trauma pode virar uma crença, mas nem sempre uma crença vira um trauma. Um trauma, situação que eu coloquei aqui, da minha filha, vamos supor que minha filha cresceu, está lá com 20 anos, ela traumatizou e ela adquiriu uma crença de que dirigir é perigoso. Ela acredita que dirigir é perigoso, mas isso devido a um trauma. Mas nem sempre um trauma, você fala para ela, dirigir é perigoso, hein, filha? Dirigir é perigoso, hein, filha? Dirigir é perigoso, hein? Mas isso não vai virar um trauma para ela. Isso vai virar uma crença, mas não vai virar um trauma porque não foi de forma abrupta. Então, traumas são formas abruptas, eventos abruptos, e crenças são informações que imputaram em você e você acredita. Certo? O começo do vídeo foi por que adultos sofrem.
já meio que ao final do vídeo eu vou dar exercícios para a gente também quebrar isso, para a gente começar a quebrar essas resistências e tratar disso. Então, por que adultos sofrem? E tem uma frase que eu gosto muito, que é que o adulto, ele é um rastro da criança sempre. Há muito, às vezes tem algumas teorias que são controversas sobre curar a criança interior, mas isso não, eu vejo dentro de consultório que se não fizer isso, não vai acontecer, né? Não vai acontecer uma cura, né? Vamos lá. Por que não vai acontecer? Você é constituído de vários egos. Como assim você é constituído de vários egos? Por exemplo, você tem o ego quando você tinha 1 ano de idade, é um. Quando você tinha 2 anos de idade, é outro. Quando você tinha 3 anos de idade, é outro. Quando você tinha 10 anos de idade, era outro. Quando você tinha 15 anos de idade, quando você tinha 20 anos de idade, quando você tinha 30, 40 anos de idade, é outro, porque você vai aprendendo. Mas o teu ego de, vamos dizer, de 35 anos de idade, ele é uma constituição, ele é um acúmulo de todos os seus aprendizados dos outros egos que você traz ao longo da tua existência. Correto? Não tem como você eliminar esses egos. Ah, não, agora eu tenho 35, eu tenho 36 e eu estou eliminando. Não, você traz tudo isso. O que acontece é que as pessoas, e eu vejo uma resistência muito grande até de colocar isso dentro de consultório, de se tratar isso dentro de consultório, que, não, hoje eu entendo que fulano fez isso para mim, ou que ciclano fez isso para mim. Mas começa a entender que quem está ferido não é o fulano, não é você de 35, 36. E você até pode ter perdoado o fulano com a tua cabeça de hoje. Mas será que talvez a tua criança de 9, 10 anos teve a razão de perdoar, de compreender aquele processo? E eu coloco a minha mão no fogo se for um processo muito abrupto? Logicamente que não. E não tem como uma criança ter uma cabeça assim, totalmente racional. E se você está falando isso, isso aí é resistência que chama. Está resistindo a ver ao fato, está resistindo a ver ao sentimento, está resistindo a ver aquele momento que te feriu. E como o ego te protege, porque ele não gosta de vivenciar os desagradáveis, ele não vai deixar você vivenciar aquilo. Ele vai inventar 1001 desculpas. O ego, ele é filha da mãe, porque ele vai inventar milhões de desculpas para você não lidar com o desagradável. Algumas coisas que desagradam e que fazem, que traumatizam, ou que trazem crenças, são, por exemplo, a ausência dos parentais. A ausência de parental, e parental não precisa ser pai e mãe, mas às vezes aquele que cria, uma avó, um vô, um tio pode ser um parental por criar. A ausência desses parentais vai causar uma defasagem emocional na criança. Então começa a perceber você. Quando eu falo aqui, eu quero que a gente já comece a olhar para o nosso próprio rabo, hein? Não quero que a gente fique pensando no outro. A ausência dos parentais, ela pode influenciar na tua vida, ela vai influenciar na tua vida adulta e ela pode ter influenciado na formação de um trauma, de uma crença. Trauma de ausência de parental, não só ausência afetiva, mas às vezes o pai ou a mãe deixou a criança quando tinha 6 meses de idade e foi viajar durante 3 semanas. E estava no meio da mamada. A mamada foi cortada de forma abrupta. Trauma. Caracterizou. Foi um evento emocional abrupto. A criança de 6 meses, qual é o ego dessa criança? Quase nada. Não tem capacidade de razonar nada. Começa a investigar aí. Nascimento de fórceps, por exemplo. Trauma. Por que a criança não quis sair? Por que estava tão bom você ficar lá dentro se você nasceu de fórceps? Né? Eu vou dar um exemplo meu. Eu nasci de fórceps. Quando eu fiz alguns trabalhos, alguns processos, eu consegui compreender o porquê que eu não queria sair daquele lugar bom, porque a criança ela já tem consciência. O inconsciente ele é tão esperto, ele é tão inteligente que ele consegue visualizar. Isso tem estudos comprovando. Ele consegue visualizar e estar no momento presente onde o óvulo e o espermatozoide eles estavam fecundando no momento exato da fecundação. Isso, olha só. E ele começa a ser tão inteligente, ele é tão inteligente
que em qualquer tipo de cena que a gente faz em regressão através da hipnose, a gente regride. Regressão não é, regressão é regredir a um momento do passado. Ele é tão inteligente que ele consegue perceber, ele percebe por exemplo, o que meu pai estava sentindo, o que minha mãe estava sentindo, qual era o ambiente que estava ali, o porquê que estava acontecendo. Começa a compreender? Então, uma ausência dos parentais, como é que isso influencia, né, no processo de formação do ego? Um outro ponto para prestar atenção é o que a gente chama dentro da psicanálise de imago. O que é imago? Imago, às vezes, é uma situação que ela ocorreu ali, mas que houve uma interpretação equivocada da criança. Sabe-se lá por que ela fez isso, mas ela teve uma interpretação equivocada. Nunca me esqueço que eu comecei a tratar um paciente, ele tinha seus 13, 14 anos, e aí ele falava mal do pai. Que o pai era isso, que o pai era aquilo. E aí, um certo momento, eu chamei a avó para conversar. Né? A avó, porque ele era cuidado mais pela avó, e os pais eram separados. Chamei a avó para conversar. E aí eu fui procurar investigar. Não comentei que ele tinha me falado, mas fui começar a investigar. O pai era um doce para a criança. O pai fazia tudo para a criança. Né? Lógico que tinha suas falhas, como todo e qualquer parental tem, porque somos seres humanos, não somos perfeitos, mas fazia tudo. Mas a criança, através de um evento que o pai fez, o que ela fez? Ela generalizou toda a vivência e toda a experiência que tem com o pai. Então, às vezes, uma experiência não prazerosa, a criança pode tomar aquilo como uma verdade sobre a totalidade da criação daquele parental e do posicionamento parental perante a criança. Começa a entender? Então, ó, a gente falou de ausência de parental, falamos aí de imago. E uma coisa que a gente tem que entender: por pior que os pais sejam, porque tem pais que não colocam a criança no mundo e vão embora, né? Vão embora no sentido afetivo, que não quer nem saber, o pai que deixa com a mãe e 2, 3 anos lá vai embora, nunca mais volta, só paga a pensão, né? A criança, por pior que os pais sejam, então, a criança sempre vai buscar o amor dos parentais. Sempre. 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 Coloca isso na sua cabeça. Sempre. Ah, mas eu não busco o meu pai porque meu pai e minha mãe é ruim. Sempre. Você sempre vai buscar o amor dos seus pais. Sempre. Entende isso? Então, se houver uma ausência desse amor que você interpretou, porque às vezes seu pai pode ter tido presente, mas você interpretou como uma ausência e você o julga porque são ausentes, você de forma inconsciente vai buscar isso, o amor dele desses parentais, você vai buscar o amor deles e a maioria das vezes esse amor acaba caindo em busca de relacionamentos errados. Porque você vai buscar no outro aquilo que te faltou, o que você acha que te falta. Dos teus pais. É sempre assim. Tanto que você pode ver crianças adotadas, por mais que as famílias, às vezes, deem carinho, deem afeto, no fundo, a criança adotada, ela sempre vai buscar um amor dos pais biológicos. Não que ela não seja grata à família que criou. Pode ser grata. Muitas pessoas se dão bem nas famílias que pegam para serem criadas, mas de forma íntima, elas sempre vão buscar um amor daqueles pais biológicos. E até, de certa forma, um amor e também comunga junto uma raiva, uma indignação. Porque se a criança não tiver nenhum problema físico, por exemplo, ela vai sempre se questionar: o que eu tive de errado? O que eu tenho de errado? Para não quererem estar comigo. Então, essa busca pelo amor paterno e materno, ela é incessante quando não é resolvida. Seja por pessoas adotadas, seja por pessoas não adotadas. Né?
E aí uma das coisas que a gente começou falando é por que o adulto sofre? O adulto sofre porque a criança interior sofre. Porque o adulto de hoje, se ele sofresse todas as coisas que o processo da vida o colocou na sua constituição, ele ia ter consciência e razão para falar, putz, olha, fulano de tal fez isso comigo, óbvio, não gostei, estou chateado, mas talvez eu vou compreender melhor aqui a situação. A criança não tinha razão para falar, putz, papai brigou com mamãe, deve... Ai, papai é difícil, hein, mamãe, puta... Olha só, puta, minha mãe também deu uma vacila, mas tudo bem, eles se entendem, eles são um casal. Criança tem isso com 5 anos de idade, com 3 anos de idade, com 6 anos de idade, com 7 anos, não tem. Então ali já se caracterizou algum gap emocional. Percebe? Então, terapia é você entrar nesse processo. Eu vou passar já os exercícios para você melhorar isso. Terapia é você se permitir sentir. E aí que é um dos pontos que eu gostaria, porque se você não se permitir sentir a nada dentro do teu processo de criação, esses sentimentos represados, eles vão virar doenças e você vai começar de forma inconsciente a atrair o que está mal resolvido aí dentro para você, até você se curar disso. Até você resolver essa situação, porque caso contrário, você vai continuar sofrendo. E lógico que então a cura ela é sempre através do amor, mas muito mais pelo amor próprio e pelo amor aos parentais. E o que é o amor? Se a gente pudesse definir, o amor é primeiro o respeito ao nível de consciência do outro. O outro está sempre certo dentro da sua verdade. A partir do momento que ele está sempre certo da sua verdade, eu consigo compreendê-lo. E a partir do momento que eu consigo compreendê-lo, eu consigo me doar. Um pai que bate numa criança, se tiver amor por esse adulto que sofreu quando criança, um amor verdadeiro, um amor real, vai respeitar o nível de consciência, porque às vezes o pai deu aquilo que podia dar, também apanhou na infância dele. Vai compreender que ele fez isso e não foi, às vezes, de forma intencional, no sentido de que realmente queria fazer, mas fez por uma consequência. E aí sim vai poder se doar afetivamente, compreender, amar, abraçar, trazer os pais para dentro do coração. Percebe? Então vamos lá. Porque todo mundo tem algum tipo de sofrimento, certo? Não vai falar, não tem, você não tem, você nem deveria estar vendo esse vídeo aqui, porque e aí você já faz o seguinte, você já manda um WhatsApp lá pro Papa e pede para ele te canonizar, porque é assim que começa o processo de canonização de alguns santos. Então vamos lá, vou dar alguns exercícios. Sempre quando a gente for fazer exercícios, e aqui vai uma observação, sempre quando a gente for fazer uns exercícios, nós vamos ter resistências. Nós vamos ter resistências sempre porque, como eu falei anteriormente, o ego não gosta de lidar com o desagradável. Ninguém gosta de lidar com o desagradável, então eu vou ter resistência. Então, se você começar a perceber que você tem resistência no exercício, eu vou te dar um exercício para quebra de resistência. E aí a resistência, ela pode ser para fazer o exercício, ou pode ser uma resistência, às vezes, na presunção, no orgulho, na vaidade. Alguma resistência que você tenha, que você acha que você tem. Então vamos lá. Eu vou preparar aqui. Eu vou preparar, fazer o terreno para todos os exercícios que a gente vier fazer. Então, você vai sempre se procurar um lugar tranquilo, onde você esteja em paz, sossegado, sozinho, ou que você sabe que ninguém vai te atrapalhar. Porque no meio do exercício, alguma criança bater, pai, ou tipo, vem cá, tá aqui, tá te chamando. Já vai quebrar. Então, reserva de 10 a 15 minutos para você. Onde você sabe que ninguém vai te encher o saco. Beleza. Você vai fechar os olhos. Vai procurar fazer de 3 a 5 respirações fundas, profundas, onde você sobe pelo nariz. Segura uns 3 segundos. E solta pela boca. Sempre focando na respiração. A partir do momento que você fizer isso,
e você começar a se interiorizar, sempre de olhos fechados, porque quando a gente fecha os olhos para o mundo exterior, a gente abre os olhos para o mundo interior. Então, sempre quando você começar a fazer isso, vai prestando atenção na respiração e eu quero que você visualize um lugar. E aí a gente chama de local de segurança. Você pode criar o local de segurança que você quiser. O local de segurança que você quiser, você pode criar. Pode ser uma praia, pode ser um campo, pode ser o lugar que você inventar, onde você vai se sentir bem. Tem gente que coloca um campo com uma árvore, coloca um banquinho embaixo da árvore. E aí, enfim, um lago na frente, ou tá na praia, uma praia deserta, legal, ondas calmas, né? Coloca uma cadeirinha ali. E aí eu quero que você comece a prestar atenção nesse lugar que você criou e ativar os seus 5 sentidos, os 5 sentidos da alma, os 5 sentidos interiores. Você vê como é que está o ambiente, se está sol. E se tiver sol, você percebe o sol batendo na sua pele, percebe a brisa, pega uma coisa que você gosta de comer e come. Imagina ali, sei lá, que você gosta de comer um bolo de chocolate. Imagina você comendo o bolo. Experiencia isso. Você pode achar doideira isso, mas experiencia isso. Depois de feito isso, o que você vai fazer? Você vai entrar agora. Então, esse foi o terreno para preparo. Antes de todo e qualquer exercício que eu falar, você vai fazer isso. Beleza? Vai criar esse local de segurança. Você vai se visualizar. Visualiza como você está vestido também. Qual roupa você está usando. Se é uma camisa, se é uma saia, se é uma calça, se é um sapato, se é sapato, se está chinelo, se está descalço. Visualiza isso. Tudo bem? Se você começar a se visualizar de uma forma mocrenta, você vai constituir uma pessoa forte, porque todo mundo tem sua força interior. Então, constitui como você gostaria de estar. Não estou bem. Constitui você como você gostaria de estar. Estou bem, estou vestido. Tem gente que se coloca de terno, tem gente que se coloca uma postura ereta, nada de ficar olhando para baixo. Olha para frente, para cima, para o alto e avante. Postura. Visualizou? O que você vai fazer? Primeiro exercício da quebra de resistência. Você vai imaginar uma estrada. Você vai se colocar na estrada e aí a hora que chegar na estrada você vai ver, você vai andando pela estrada e de repente você vai se deparar com um muro. O muro ele é sempre largo, alto e você vai pegar todas as resistências que você tiver e que você quiser trabalhar. Você vai pegar um pincel imaginário e você vai escrever tudo. Então, mágoa do meu pai, mágoa da minha mãe, frustração de não sei o que, raiva do meu marido, raiva da minha esposa, tudo, abusos da adolescência, abusos da infância. E vai colocando tudo que você quiser lá. E aí você vai, depois de ter anotado tudo, visualizado tudo, você vai fazer o quê? Você vai pegar uma ferramenta, seja lá qualquer ferramenta, para você destruir esse muro. Cara, aí vai da tua imaginação. Você vai destruir essa porra desse muro. Nem que você pegue um martelo do Thor e multiplique ele por 10. Já fiz dentro de consultório aqui, gente que pegou uma bigorna gigante, tacou, quebrou o muro, pegou um guindaste, colocou aquela bola e fez. Você vai quebrar o muro todo. Você não vai sair do exercício até você não quebrar esse muro todo. Vai quebrar tudo isso. Beleza? Não pode sobrar nada, nem uma lasquinha. Você vai trabalhar nisso até você quebrar tudo. Quebrou? Esse é o exercício de resistência. Pronto, quebrou a resistência. E aí você pode fazer isso durante uma semana, 10 dias. Beleza? Tá bom. Agora a gente vai para o segundo exercício, que é o que a gente falou aqui de tratar a criança interior. Então, qual que é o primeiro exercício para tratar a criança interior? Vamos lá, preparou o terreno, local de segurança, se visualizou bonitão, bonitona. Beleza, agora você vai visualizar dentro desse campo, na sua frente, então você está aqui, você vai visualizar na sua frente a tua criança ferida. Como que está a tua criança? Está cabisbaixa? Como que ela está vestida? O que ela está sentindo? E aí vai o que eu falei, sentir. E libera as emoções nos exercícios. Deixa a emoção fluir, não trava essa porra não, deixa vir.
Se tiver que chorar, você chora. Se tiver que gritar, você grita. Por isso que é bom o lugar onde está vazio. E aí você vai conversar com essa criança. Você vai se ajoelhar no tamanho que ela está. Você vai ver a idade que ela tem, porque o nosso inconsciente sabe disso. Você vai ver a idade que ela tem. Você vai conversar com ela. O adulto de hoje, ele tem capacidade de resolver o conflito da criança. Você vai acolher essa criança. Você vai falar para ela que, às vezes, a pessoa que fez aquilo com ela, ou como ela se sentiu, ela estava correta. A pessoa também, a não ser que seja um abuso, não vou falar que está correto, não vamos falar que está correto porque não está, mas que foi aquilo que ela, enfim, foi aquilo que ela deu de melhor, que ela pode dar de melhor, que é pessoas que cometem abuso são doentes de alma. Mas você vai acolher essa criança. Não é hora de tratar a relação ainda com a pessoa que te abusou. Você vai tratar da criança. Você acolhe essa criança, porque você adulto hoje tem capacidade para acolher essa criança. Então você vai dar carinho, você vai dar amor, você vai dar afeto. Você vai dar tudo que ela precisa, tudo que ela está precisando. Beleza? E aí depois que a criança está bem, porque ela tem que sair bem do exercício, hein? Você vai fazer de tudo para essa criança estar bem. Depois que ela ficar bem, o que você vai fazer? Você vai abraçar ela. A hora que você abraçar ela, ela vai se constituir a você. Vai virar uma coisa só. Beleza? Acabou o exercício. Depois, vamos para o terceiro exercício. Chama técnica da cadeira vazia. Essa técnica eu passei, quando eu comecei logo a iniciar as lives, eu passei essa técnica. E, cara, essa técnica foi muito legal, que eu tive um feedback de várias pessoas que deu certo essa técnica. A técnica da cadeira vazia é o seguinte: você vai sentar, você vai colocar uma cadeira vazia na tua frente e pega uma pessoa que você tem mágoa, que você quer falar alguma coisa pra ela, que acha que te chateou, que foi filha da puta com você mesmo, que você acha que você tem aquele rancor, aquela raiva, aquele ódio, pega essa pessoa. Você vai sentar, você vai imaginar lá na frente e você vai falar tudo que você gostaria de ter falado para aquela pessoa. Você pode xingar alto, você pode gritar, você pode fazer o que você quiser. Você vai colocar para fora, externalizar e falar aquilo que você não teve coragem, o que você tá travado aqui. Beleza? Fala tudo. E aí você, de novo, deixa a emoção vir. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que falar, fala. Fala como você se sentiu naquele momento onde a pessoa fez aquilo com você. Se você se sentiu humilhada, se você se sentiu traída, se você se sentiu um nada. Fala dos seus sentimentos. Beleza? Eu quero que você coloque para fora. E uma terceira técnica é escrever uma carta para a sua criança. Se a sua criança hoje ferida, porque você vai perguntar para você, teu inconsciente sabe de tudo. Você vai perguntar para você, para visualizar a criança, você vai perguntar para você quantos anos tinha a criança, sei lá, que seja 7, então você vai escrever uma carta para essa criança de 7 anos. Beleza? Então, passando as técnicas. Primeiro, se tiver resistência, faz os exercícios da resistência. Depois tem a técnica do adulto conversar com a criança, a técnica da cadeira vazia, a técnica de escrever a carta. Fechado isso, vamos embora. Se tiver que me escrever, me escreve, manda algum comentário para mim aí, ou se você não quiser comentar ou alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, me manda um DM ou vai no Facebook, manda uma mensagem particular que o que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Beleza? Faça isso. Eu tenho certeza que você vai ter uma boa melhora, você vai ter uma boa recuperação no sentido emocional. Não estou prometendo cura, mas vai dar uma boa guinada, porque às vezes a gente precisa tratar disso aí. Tá bom? Um beijo, a gente se vê. Não se esquece aí de se inscrever, dar o like, compartilha com quem você acha legal de compartilhar. Para quem for bom esse vídeo, o intuito é sempre esse. E a gente se vê por aí nas redes sociais. Valeu!